Mas nós sabemos que estudos comprovam que a má qualidade do sono pode despertar o Alzheimer. As noites sem dormir afetam sim o cérebro, mais do que parece. Além do cansaço e da falta de concentração no dia seguinte, o desempenho cognitivo pode sofrer a longo prazo e de forma mais grave. Um estudo da Fundação Pascoal Maragall, especializada na pesquisa da doença de Alzheimer, encontrou mudanças na estrutura cerebral dessas pessoas que sugerem uma ligação entre a insônia e o desenvolvimento dessa doença. Nós temos em estúdios o Dr. Miguel Meira, que é especialista europeu em medicina do sono e já está conosco para falar sobre esse assunto. Doutor, agradecemos desde já a vinda aqui ao Mulheres em Foco e já começamos, doutor, por perguntar ao senhor qual é a relação que existe entre o Alzheimer e o sono. Existe ligação entre os dois? Bom, antes de mais, o desenvolvimento implica diferentes fases na estrutura e nas horas de sono, e, portanto, no sono em geral. E, portanto, nós, desde que nascemos até ao momento em que terminamos a vida, alteramos muito significativamente o nosso sono. E parece acompanhar diferentes etapas do desenvolvimento geral e do cérebro em particular. E isto relaciona-se com a demência, e em particular com a demência conhecida por doença de Alzheimer, que é a primeira causa de demência, relaciona-se na medida em que nós sabemos, por exemplo, que antes do sono em concreto, as degenerações causadas pela doença de Alzheimer interferem no relógio biológico. Nós temos um relógio central no nosso cérebro, numa zona que regula também aspectos como a memória, aspectos como o raciocínio crítico, etc. E esse relógio biológico determina várias funções, nomeadamente um dos ritmos que nós conhecemos melhor, que é o sono e a vigília. E esse relógio sofre alterações no envelhecimento normal, mas no envelhecimento com demência sofre alterações um pouco diferentes. Nomeadamente, o relógio biológico avança um pouco mais no Alzheimer. Portanto, chega mais cedo, os comportamentos que deveriam chegar a determinadas horas chegam mais cedo, por exemplo. E isso interfere nomeadamente com o sono, que é altamente regulado por este relógio e que condiciona diferentes alterações nos comportamentos durante o sono. Por outro lado, a doença de Alzheimer, que é caracterizada por uma aglomeração de duas proteínas, concretamente dessas duas proteínas, e que se distribuem de forma anormal no cérebro humano, implicam, essa alteração na estrutura implica também a alteração dessas funções, e sabemos que o sono está associado, ou seja, um déficit de sono aumenta a produção destas proteínas nos dementes, nas pessoas dementes, e um déficit de sono também diminui o clearance, ou seja, a limpeza destas proteínas no cérebro. E, portanto, o sono é importante para regular, e esta é uma relação concreta com a função e com a interação destas proteínas na continuidade da doença de Alzheimer. E depois uma outra questão que parece que a doença de Alzheimer favorece de alguma forma o aparecimento de outras doenças que surgem no cérebro normal também, mas que se relacionam com o sono, nomeadamente alterações motoras, como por exemplo as pernas inquietas, como que é uma alteração que não é exatamente durante o sono, mas ao fim do dia, perto da hora de dormir, gera uma necessidade urgente de mexer as pernas, e essa inquietude determina uma incapacidade de dormir facilmente, e portanto gera-se ali uma insónia, portanto uma dificuldade em iniciar o sono de forma adequada. Por outro lado, também há alterações importantes num sono, numa parte do sono que nós temos importante, é aquela parte do sono em que sonhamos, que é o sono REM, e parece que existem algumas alterações também, nomeadamente a diminuição da distribuição desse sono no cérebro demente. E isso determina alguns problemas a nível, e que podem ser conciliados com os déficits cognitivos e em relação com a memória, com a aprendizagem a partir desse momento, porque nós devíamos ser capazes de aprender mesmo idosos, e portanto não é por sermos idosos, mas sim por termos demência que temos menos capacidade de aprender, por exemplo. E depois ainda uma outra doença que frequentemente atinge a população em geral, e nestes pacientes pode determinar algumas alterações particularmente graves, que é a apneia obstrutiva do sono.
A apneia do sono é, a par com a insónia, uma das condições mais frequentes em medicina do sono e consistem na incapacidade de respirar adequadamente durante o sono. A pessoa para de respirar frequentemente e quando para de respirar o cérebro desperta para que nós possamos retomar a respiração e não se morra durante a noite ou não se asfixie. Portanto, estes pacientes têm alterações em que geram quadros potencialmente mais graves nesta doença e, por outro lado, a existência desta doença num demente aumenta as disfunções a vários níveis que estes dementes já têm por natureza. E a insónia, claro, a insónia, claro, a incapacidade de dormir adequadamente é agravada nos doentes de Alzheimer em relação à velhice normal. Claro, até porque no sono vários órgãos do nosso corpo se regeneram. Exatamente. Há ali um trabalho. Agora, em termos de prevenção, doutor, considera que a pessoa ter um sono de qualidade pode, de alguma forma, retardar a doença de Alzheimer? Sim, sem dúvida. Existem vários estudos até que demonstram, quer estruturalmente, ou seja, quer na anatomia, quer no tamanho e na estrutura do cérebro, quer a nível da função. Portanto, as funções que nós conseguimos estudar através de imagem e através da fisiologia desse cérebro, existe evidência de que realmente quem dorme pior ou quem tem doenças que conflituem com o normal acontecimento do sono, ao longo do tempo, tem maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. E eu digo isto porque as pessoas, geralmente nós, quando somos mais jovens, temos essa tendência de pensar, não precisamos de dormir tanto, para que dormir? O dia deveria ter 48 horas seguidas e etc. Mas na realidade o sono existe, é importante e se nós não dermos a devida atenção vamos ter futuramente problemas. Sem dúvida nenhuma. Aliás, nós todos sabemos cada vez mais, porque o sono é cada vez mais falado, e ainda bem, sabemos que dormimos 1/3 de cada dia. 1/3 de cada dia, em saúde, é dedicado ao sono. Como eu costumo dizer, a natureza não se encarregava de nos dar algo que ocupasse tanto tempo nas nossas funções se não fosse importante. E de facto é também importante esclarecer que, e são duas coisas distintas, embora muitas vezes se tratem de forma unida, esta existência do relógio biológico, porque o relógio biológico são um conjunto de células que existem numa estrutura do nosso cérebro, como eu expliquei há pouco, não regula só o sono, regula outras funções. Nós não precisamos de saber a que horas temos fome, porque o relógio nos diz. Nós não precisamos de saber que horas são, exatamente porque a cada instante do tempo nós também temos essa informação ao organismo. E quando desregulamos esse relógio, que é uma coisa que acontece cedo na progressão da doença de Alzheimer, nós desregulamos muitos outros aspectos, muitos dos quais são subtis em termos de expressão, mas o sono é uma das coisas que, por exemplo, uma das coisas que se descobriu nos últimos anos é que há um déficit cognitivo ligeiro que prediz a evolução para a doença de Alzheimer. Nesse déficit cognitivo ligeiro, cerca de 50% das pessoas que apresentam esse déficit cognitivo ligeiro convertem-se para a doença de Alzheimer. E o sono está intimamente regulado, ou seja, o sono nesse déficit ligeiro, em que há uma perda de memória, por exemplo, aqueles que perdem a memória são mais frequentemente transformados em doença de Alzheimer, e há uma relação íntima entre o sono e esse estado. Ou seja, é uma capacidade aqui do ponto de vista clínico de intervir atempadamente e de poder detectar antecipadamente quem é que está em risco e corrigir alguns aspectos, nomeadamente os aspectos relacionados com o sono. Quando nós falamos de sono, nós sabemos que é uma das necessidades fisiológicas que mais temos dificuldade de controlar. A fome, nós conseguimos muitas vezes ficar 2, 3 dias sem comer, mas o sono é muito debilita completamente uma pessoa que passa uma noite mal dormida. A questão é que isso é muito verdade e os hábitos são as coisas mais difíceis de mudar, não é? E, portanto, para o bem e para o mal. E a questão é essa, que de facto as pessoas, apesar de termos essa noção, cada vez mais, por imposições da sociedade em geral, nós tendemos a descuidar-nos desse sono. Como nós podemos fazer isso com relação ao idoso, doutor? Nós sabemos que é uma construção, não é? Não se trata só de chegar na velhice e ajustar em relação ao sono. Mas falando agora com os idosos,
quantas horas uma pessoa que já está nessa fase, já é um sênior, considera-se saudável para que ele venha descansar com qualidade? O sono é importante, é importante assumir que, apesar da variabilidade entre horas de sono surgir mais na idade mais precoce, nas crianças, nos recém-nascidos, ao longo da idade nós vamos tendo variações que são normais. Portanto, temos uma média e depois temos desvios padrões que são entendidos como normais. Portanto, isso nós não devemos assumir que devem dormir 8 horas, ou devem dormir 7 horas, ou devem dormir 6 horas, porque isso inclusivamente pode causar alguns riscos. Não é? Uma pessoa que vai para a cama e que tem que se manter na cama a dormir 6 horas, se não precisar das 8 horas, por exemplo, e só precisar das 6, ao ficar lá na cama pode desenvolver uma insónia porque acredita que tem que ficar lá e, portanto, isto gera, do ponto de vista comportamental, alterações. O que sabemos é que os idosos, a partir de uma certa idade, a partir da idade adulta avançada, até à idade avançada, propriamente dita, portanto do idoso, a partir dos 65 anos, varia pouco o tempo de sono necessário em saúde. E, portanto, anda à volta das 7 horas, à volta com desvios padrões também, e que depende de cada pessoa, depende dos sexos, depende de mulher e homem, depende da atividade física, depende de várias outras coisas. Agora, temos essa ordem de ideias. Aquilo que acontece é que, para além do tempo de sono, o sono tem que se enquadrar numa janela temporalmente favorável, que foi aquilo que eu vos disse em relação ao relógio biológico. Não é igual nós dormirmos às 8 horas, ou o idoso dormir das 8 horas, das 6 da tarde às 4 da manhã, por exemplo, ou das 10 da noite até adiante. E isso muitas vezes, por exemplo, na idade avançada é o que acontece, porque naturalmente as estruturas alteram-se, as funções alteram-se e nós puxamos o relógio biológico para mais cedo, que depois isso é condicionado também pelos comportamentos sociais. Por exemplo, os idosos são institucionalizados e as funcionárias dos lares dão-lhes jeito de irem para casa mais cedo e, portanto, põem-nos a jantar mais cedo, vão para a cama mais cedo, muitas vezes desenvolvem insónias porque deitam-se mais cedo, mas acordam mais cedo e depois... E durante o dia ficam a dormir aqueles pedacinhos. E durante o dia... E depois perde a qualidade do sono. Isto nos doentes de Alzheimer agrava-se ainda mais. Também isto agrava-se. Doutor, eu sei que isto dá pano para mangas, não é? Isto é um assunto que nós teríamos aqui conversa para uma manhã inteira. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e com certeza quando tocarmos novamente neste tema do sono, já está convidado para participar. Muito obrigado. Doutor Miguel Meira, aqui no programa Mulheres em Foco. Vamos a uma breve pausa e já voltaremos.